falar sobre as reações do tipo combustão. A reação de combustão, ela é baseada num triângulo, tá? E esse triângulo são os três importantes fatores principais, né, para acontecer a reação de combustão, tá? Quais fatores são esses? Calor, eu preciso de um combustível e eu preciso de um comburente. O que é um comburente? Comburente, pessoal, nada mais é do que o gás oxigênio, tá? O combustível pode ser o etanol, pode ser a gasolina, pode ser o diesel, pode ser um tronco de árvore, pode ser papel, ou seja, qualquer material orgânico, né, que na maioria das vezes ele consegue ser consumido de uma maneira mais fácil pelo processo de combustão, ok? E calor. As moléculas elas precisam receber essa energia, né, que calor é energia, que vai fazer com que elas se agitam até que elas entram no processo de combustão, ok? E depois que esse triângulo, né, esses três fatores, eles se reúnem, o que acontece dentro, né, desse triângulo? Acontece o que a gente chama acontece aqui no meio, que é a reação em cadeia. Por que reação em cadeia? Tudo que começa a pegar fogo, tá? Ele vai ter uma continuidade. Então, essa continuidade vai saindo de um ponto, vai indo outro material, outro material, outro material. Então, ou seja, a fonte de energia que foi dada no início por fogo, né, em ser iniciado, ele vai se propagando. Então, por isso que a gente chama isso de reação em cadeia. Os bombeiros usam muito esse termo também, tá? E aí é onde chega numa imensidão de incêndio, por exemplo, tá bom? E aí, o que isso tem a ver com a química, né? Tem tudo a ver porque as moléculas que vão sofrer, né, esse processo de combustão, ou seja, os combustíveis e o próprio comburente, né, são moléculas que nós conseguimos montar uma estrutura química, né, dessas moléculas e ter uma reação química. E o melhor ainda, a gente consegue ter uma previsão até dos produtos, ok? Então lembra que reação química são reagentes que se transformam em produtos. Então as reações de combustão, elas podem ser de dois tipos. Ou ela vai ser do tipo completa, ou ela vai ser do tipo incompleta, ok? Então agora nós vamos ver as reações mesmo por si, vamos fazer o balanceamento delas e vocês vão entender certinho essa parte de reação. Então agora nós vamos estudar as reações, ver a estrutura da reação completa e a estrutura da reação de combustão incompleta. Então vamos ver a diferença de cada uma. Aqui nós temos a reação onde eu peguei a molécula de etanol, que é uma molécula orgânica, vocês podem ver que só tem carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Peguei o álcool, esse que é o etanol. Ele está sendo colocado em contato com o oxigênio, tá? Que era o comburente, lembra do triângulo? Então o etanol é o combustível. E qual que vai ser o produto? CO2 e água. É nessa parte, no produto, que vocês têm que prestar atenção para diferenciar o tipo de reação de combustão que vocês estão tendo, ok? E sempre a reação de combustão, lembra que ela precisava de uma fonte de calor para acontecer? Então eu vou simbolizar com o aquecimento dessa reação, fornecimento de calor. A reação incompleta, vocês vão ver que o início dela é muito semelhante, porque eu tenho o combustível, etanol, a mesma molécula, tenho o comburente, tá? O oxigênio, vou precisar da fonte de aquecimento também, certo? Para acontecer essa reação de combustão. A diferença está onde? Nos produtos formados. Então, olha só, aqui eu formei dióxido na completa. Na incompleta eu vou formar monóxido de carbono e água. E também eu posso formar carbono, tá? Que seria o carvão em água, certo? Em água no estado sempre gasoso, né? Devido à temperatura que essa reação sempre chega. Então, como que eu vou diferenciar isso num exercício? Como que eu vou diferenciar isso num texto? Então, quando você lê alguma coisa sobre ocorreu uma reação de combustão com o etanol, com uma gasolina, com qualquer outra molécula, né, que o exercício passar para vocês, ele sempre, né, a princípio, ele vai estar referenciando a qual tipo de reação? Reação completa, tá? Reação completa de combustão. Quando o exercício ele quer que você analise uma reação incompleta,
tá? Normalmente ele já escreve no texto ou ele vai fornecer a reação para vocês, tá bom? Então, prestar muito atenção e por isso a importância de vocês saberem a diferença, né, na leitura e na interpretação dos tipos de reação. Então, vamos agora fazer o balanceamento, tá? Vamos fazer o balanceamento por tentativa, para vocês verificarem por que acontece essa diferença, tá? Que parte aqui que está influenciando na formação desses produtos. Então, vamos lá. Eu vou usar aquela regrinha, né? A regrinha do macho, onde eu uso a parte dos metais, né? Depois eu vou para a parte dos ametais, até chegar nos semimetais, onde eu não vou usar, onde é oxigênio e hidrogênio, certo? Então, sempre deixo esses por último. Então, começando aqui. Carbono, oxigênio, hidrogênio. Vou começar com o átomo de carbono. Eu tenho 2 desse lado, então eu vou colocar 2 desse lado. Hidrogênio, eu tenho 3, 5, com mais 1, 6. Aí eu venho para essa aqui, só tenho 2. Que número que eu vou pôr na frente? 3. Então, acertei o hidrogênio desse lado. Vou contar os oxigênios aqui. Eu tenho nessa molécula e tenho nessa, mas tem bem menos quantidade, não é? Então, qual que é o correto? A gente verificar desse lado, porque eu tenho uma quantidade maior de oxigênio agora. Eu tenho 2 vezes 2, 4, com 3 vezes 1, 3, com 4, 7. E aí, o que acontece? Eu tenho que vir para cá e considerar esse oxigênio que está na molécula do etanol, tirar ele do 7, né? Porque eu preciso de 7 desse lado. Desse lado aqui eu tenho 1 aqui e tenho 2 aqui. Então eu já desconto esse. Então já fica com quantos faltando? Fica faltando 6. Então que número que eu posso colocar na frente aqui do oxigênio que vai me dar 6? Seria o 3. Ok? Pois embaixo eu repito esse balanceamento, pessoal. E olha só, eu precisei então de 3 mols do oxigênio para eu formar 2 de CO2 e 3 de água, ok? Para um só de etanol. Vamos ver agora a parte das reações incompleta. Como que fica essa parte? Eu tenho etanol novamente, CO e O2. A quantidade de carbono continua a mesma, 2 daquele lado, então 2 desse. Quantidade de hidrogênio continua a mesma, 6 desse lado, então eu tenho que vir aqui e colocar 3 desse. Então, já dá para vocês perceberem qual vai ser a substância que vai realmente variar de uma reação para outra, né? Então, vamos ver agora, ó. 2 vezes o oxigênio, eu vou ter somente 1 aqui. Então, eu vou ter só 2 oxigênios. Aqui eu vou ter quanto? 3 vezes 1, 3. Então, ou seja, 2 mais 3, total 5. Olha só, eu tenho 5 do lado dos produtos, então eu tenho que ter 5 do lado dos reagentes. De novo, eu tenho 1 aqui. Então, se eu mexer nessa molécula, eu vou mexer em toda a minha quantidade, lembra? Vou mexer no carbono, vou mexer no hidrogênio, que eu já tinha balanceado. Então, eu não mexo mais essa molécula e desconsidero, né, esse oxigênio aqui. Então, se eu precisar de 5, eu sei que eu já tenho 1 aqui, que eu não vou mexer. Então, meu total passa para quanto agora? 4. Então, eu preciso de 4 oxigênios aqui. Só que eu só tenho 2. Que número que eu posso pôr na frente para dar 4? 2. Certo? Com isso, eu acho a quantidade de oxigênio. Vamos ver agora na reação de baixo, que também é uma reação incompleta. Continua com a mesma molécula de etanol, então, ou seja, 2 carbonos e 6 hidrogênios, então 3 de água. E olha só, eu não tenho mais oxigênio ligado ao carbono. Eu só tenho oxigênio agora ligado à água. Então, ou seja, eu só vou ter 3 oxigênios só. Então, se eu tenho 3 oxigênio, é a mesma coisa. Aqui eu não mexo, então eu já desconto 1, sobra 2. E quantos que eu tenho aqui? 2. Então, ou seja, para essa reação aqui, eu só vou precisar de 1 mol do gás oxigênio. Então, vocês já devem ter percebido que qual foi a molécula que variou as quantidades. Então, olha só, quantidade de etanol continua a mesma. Quantidade de carbono, né? 2 mols
para cada molécula aqui que são derivadas do carbono, dióxido de carbono, monóxido e o próprio carbono. E a quantidade de água sempre permaneceu 3. A quantidade que variou foi da molécula de oxigênio, por quê? É ela que vai influenciar todo o processo de combustão. Então, o processo de combustão foi afetado pela quantidade de oxigênio. Então, aqui eu tenho mais oxigênio, então o que aconteceu? O carbono foi mais oxidado. Então, esse processo de oxidação do carbono permitiu a formação do dióxido de carbono. Aqui, eu tenho 2 mols só de oxigênio, eu tenho menos disponibilidade de oxigênio, então eu também vou formar o monóxido de carbono. E aqui também, eu tenho menos oxigênio, então eu vou ter uma formação menor aí. Na verdade, eu nem tenho formação de óxido, né? Eu só tenho a formação ali do carbono, ok? E onde pode acontecer essas reações, pessoal? Num carro, por exemplo, tá? Então, quando o carro está com motor bom, ele está sempre fazendo o processo de combustão completa, tá? Ele está lá fazendo o processo de combustão certinho como ele foi programado. O problema é que quando o carro vai ficando mais velho, o que acontece? Vocês podem ver, o escapamento começa a ficar mais preto, tá? Isso é indicativo do quê? Que o motor já não está fazendo o processo de combustão de maneira completa. Então começa a aparecer o quê? Fuligem ali no finalzinho do escapamento. Então, o que são essas fuligens? São acúmulos, né, de carbono que veio do processo de combustão do próprio motor. Então, ele pode estar produzindo carbono, ele pode estar produzindo também monóxido, tá? E também algumas reações pode estar até produzindo CO2 também. Por isso que é importante, né, controlar, ver como que o motor realmente está funcionando para a gente não contribuir para a poluição. Ok, pessoal? Então, eu espero que essa aula tenha sido útil para vocês. E se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem com outras pessoas que queiram aprender um pouquinho mais de química. Tá bom? Muito obrigada e tchauzinho.